pessoal, Pedro aqui novamente nesse cenário alternativo e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês também vêm pedindo bastante, principalmente aqueles que gostam do Big Brother Brasil, que é uma análise da Carol Conká. Lembrando que eu já fiz outras duas análises, eu vou deixar aqui no card, uma sobre a Lumena e a romantização da profissão da psicologia e outra sobre o Nego Di e a questão da autoestima. Então vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista e como eu já disse, eu gravei um vídeo sobre autoestima. Autoestima tem a ver com isso, mas algumas pessoas acham que ter uma autoestima muito boa é a mesma coisa de ser uma pessoa narcisista. E não é. Existem diferenças muito grandes entre você ter uma boa autoestima e você ser um portador de um transtorno de personalidade narcisista, e eu vou explicar para vocês hoje. Primeiro vamos definir o que é um transtorno de personalidade narcisista, certo? O TPN, que é a sigla para esse transtorno, né? É um transtorno que faz com que a pessoa tenha uma visão muito inflada sobre si mesma, se comporte de maneira muito arrogante, se sentindo superior às outras pessoas, tenha muita dificuldade em receber críticas e ache que quando uma pessoa está criticando algum comportamento dela, na verdade é algum tipo de inveja, é algum tipo de perseguição, é na verdade uma pessoa que não sabe lidar com a grandeza e a superioridade dela. Então, para utilizar em termos didáticos a Carol Conká, eu vou falar sobre alguns comportamentos que refletem o transtorno de personalidade narcisista. Primeiramente, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela não somente tem uma autoestima baixa, uma autoestima baixa, como também ela faz com que as outras pessoas sejam forçadas a reconhecer que ela é uma pessoa acima da média. Isso se dá justamente como uma estratégia compensatória para que essa pessoa que porta o transtorno de personalidade narcisista se sinta um pouco melhor. Funciona mais ou menos assim: eu não me acho uma pessoa boa, uma pessoa interessante, uma pessoa legal com bons atributos, mas eu não aceito isso. Então eu forço as outras pessoas a me acharem dessa forma através dos meus comportamentos. É basicamente dessa forma que funciona uma pessoa com esse tipo de transtorno de personalidade. E por que eu estou utilizando a Carol Conká? Porque em diversos momentos no programa, constantemente ela ficava dizendo: respeita a mamacita, a mamacita tá no ambiente, e as pessoas eram induzidas a dizer que ela era uma influenciadora, achar que ela era muito forte aqui fora quando ela estava no programa, justamente porque ela transparecia uma autoconfiança tão grande que mostrava para as pessoas que ela realmente era uma participante muito forte que deveria ser respeitada pelos outros participantes. Ficou clássico aquele momento em que, quando ela discute com o Lucas, ela disse para ele não comer juntamente com ela, ele tinha que esperar ela comer para ele poder comer também. E isso são comportamentos muito característicos de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Essa forma arrogante, essa forma grotesca de lidar com os relacionamentos. Em outro momento, houve um episódio em que ela força o outro participante, a Crebiano, a beijá-la, e ele se sente extremamente desconfortável, mas acaba beijando, e ela sempre, nesses comportamentos, fazia com que as outras pessoas da casa achassem que ela estava com razão, que ela era sensata, que tudo que ela fazia era de fato correto. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista são muito assim. Elas tentam em todos os momentos transparecer essa superioridade e muitas pessoas que estão em volta dela acabam achando que elas são superiores. Outro ponto é que uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista tem muita dificuldade de reconhecer um erro. Então, geralmente, quando uma pessoa narcisista é confrontada, ela nunca vai reconhecer o erro. Ela vai dizer que cometeu algum erro porque fulano induziu ou porque ciclano fez com que ela errasse, sabe? São pessoas que têm muita dificuldade de dizer: não, eu realmente falhei, eu realmente tenho culpa, eu cometi um erro e peço perdão por isso. Porque isso ativa uma crença de que a pessoa é vulnerável, de que a pessoa é fraca, de que a pessoa é frágil. E isso é tudo que uma pessoa narcisista não quer fazer, ativar essa crença. Então, essa estratégia compensatória nada mais é do que um medo muito grande de que as outras pessoas que estão em volta dela a enxerguem dessa forma, como frágil, como vulnerável. É por isso também que muitas vezes uma pessoa narcisista, ela pode se tornar agressiva, porque quando alguém confronta
o que seria essa superioridade dela, ela se sente muito insultada, ela se sente muito agredida e acaba se tornando uma pessoa agressiva. Vale ressaltar mais uma vez que a autoestima é algo bom. É importante que nós tenhamos uma visão positiva sobre nós mesmos. Porém, o narcisismo não é pensar bem sobre si mesmo, mas querer a todo custo pensar bem sobre si mesmo e fazer com que as pessoas também pensem bem sobre a pessoa, né? Sobre o narcisista. Então essa é a diferença central. Ter uma boa autoestima faz com que a gente enfrente desafios, faz com que a gente lide com novas situações, com que a gente inclusive encare a crítica com uma certa leveza, entendendo que, poxa, se a pessoa está me criticando é porque eu posso melhorar nesse aspecto e eu tenho que melhorar. O narcisista não. O narcisista, ele se ama demais ou quer mostrar para os outros que se ama demais, a ponto de que qualquer crítica é fonte de uma confusão muito grande e de uma não aceitação. A consequência prática disso, pessoal, é que uma pessoa com TPM vai ter, via de regras, relacionamentos muito pobres, relacionamentos muito prejudicados. Isso fará com que as outras pessoas ao redor dela não queiram a companhia dessa pessoa, né? Porque, afinal de contas, quem é que quer estar perto de alguém que vive falando sobre si, ressaltando demais suas qualidades, nunca aceita perder, nunca aceita se submeter à vontade de outra pessoa? Ninguém, né? A gente acha isso um saco. Então, pessoas com TPM vão apresentar comprometimento nos relacionamentos e isso fará com que muitas vezes ela mesma não aceite que precise de ajuda, mas as pessoas que estão ao redor dela. Vale ressaltar que a terapia é uma ótima opção para pessoas com TPM. Ela precisa de fato aprender a ter uma visão mais realista de si mesma e a respeitar mais as outras pessoas. Então, trazendo para Carol Conká, de fato a Carol Conká, tendo transtorno de personalidade narcisista ou não, apresentou comportamentos em que ela sempre demonstrava ser a correta, ela sempre demonstrava ser superior aos outros, e isso faz com que todo mundo uma hora canse e não queira mais a amizade, não queira mais se relacionar com essa pessoa. Então ela precisa de terapia, e qualquer outra pessoa que apresente esses comportamentos, tendo um transtorno de personalidade narcisista ou não, porque isso só quem pode diagnosticar de fato é um psiquiatra ou um psicólogo, um profissional de saúde mental, mas uma pessoa que apresente esses comportamentos precisa buscar uma ajuda profissional, porque afinal de contas nós somos seres sociais e precisamos tanto receber carinho e afeto dos outros como fornecer carinho e afeto para as outras pessoas. Uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista tem um egoísmo muito grande que impede com que ela sinta empatia, impede com que ela aceite uma crítica, impede com que ela seja confrontada. Então, se você conhece alguém que tem essas características, não é para você dar o diagnóstico, mas para você oferecer a possibilidade dessa pessoa procurar um profissional de saúde mental e poder se tratar. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do transtorno de personalidade narcisista, utilizando a Carol Conká, alguns comportamentos dela. E se você gostou, eu peço que você deixe o like. Se você está assistindo pela TV, assim como eu pedi semana passada, eu peço que você marque meu Instagram e me marque lá pra gente poder interagir e eu poder dar repost. E é isso. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui no canal ativando o sininho para receber as notificações de vídeos novos que são postados toda semana. Um grande abraço e a gente se vê semana que vem.